fato que o Oscar vai ocupar nesse time titular do São Paulo. Mas ele não vai sair, obviamente, porque é o grande reforço do São Paulo para o ano. É que aí entra um ponto, Conrado, que eu queria que você e Luiz também falassem sobre isso. O Luciano sempre é a peça a ser sacada, né? Historicamente, ele é o que fica ali para ser tirado do time titular. Mas em números ou em desempenho, ele é o que está sempre chamando a atenção estatisticamente no São Paulo. Como é que resolve essa equação? Ele é um ótimo jogador, né? Claro, a história dele no São Paulo mostra isso, muito querido pela torcida, né? Quando ele fica no banco, geralmente a arquibancada do Morumbi já começa a gritar "Ué, Luciano", que é muito comum. Mas assim, os outros caras são, principalmente falar de Oscar e Lucas, já ia falar Oscar, né? Ainda estou aqui na mente. O Oscar e o Lucas são jogadores de uma prateleira acima do Luciano, então é normal quando o treinador precisa mexer e de repente, já que ele já não é o centroavante, né, já jogou de centroavante na carreira, mas tem o Calleri, então pode sobrar para ele, eu acho que isso é normal, mas ele, né, e a história dele, como eu disse, mostra que ele é um cara útil e não desanima, né, mesmo quando ele vai para o banco, aí entra, faz gol, depois volta a ser titular. E a questão de jogar com 3 zagueiros, dá para jogar só com um volante, dá para recuar o Oscar, só que assim, não sei se é a melhor forma de utilizar o Oscar, mas dá. Até porque os laterais do São Paulo hoje não são aqueles alas super ofensivos, são laterais que conseguem jogar em linha de 4. Então, se você for jogar com 3 zagueiros, mais esses 2 laterais que não são tão ofensivos assim, dá para você segurar de outra forma e botar um time bem para frente. Ou seja, dá para jogar Oscar, Luciano, Lucas e Calleri. Tem que ver se o técnico quer fazer isso. Eu acho que ficaria melhor com o Luciano no banco. Eu acho. Ô Veloso, desculpa, Conrado. Sim, dá para jogar dos 2 jeitos, né, Luiz? Nessa ideia com um único volante, né, que seria o Alisson, Isso. o Marcos Antônio, que hoje é o atleta para fazer a segunda linha, junto com o Alisson, iria para o banco, o Luciano jogaria adiantado e o Oscar seria recuado para ter o Cedric Soares aberto de um lado e o Wendel aberto do outro, os 2 laterais, com os 3 zagueiros, o Alafranco, o Arboleda e o Sabino do lado esquerdo apoiando o Wendel também. Sobre o ataque, eu tenho uma dúvida que se o São Paulo optar, se o Luiz Ubeldia optar por esse esquema, com o Alisson sendo o único volante de marcação, com o Oscar ao lado dele, se ele não começa o jogo com o André Silva entre os titulares. E eu vou falar isso porque, defensivamente, o André Silva te entrega um pouco mais na recomposição. O último jogo do São Paulo no Campeonato Paulista foi uma vitória contra o São Bernardo. E nesse jogo, o André foi titular, entregou gols e entregou alguns pontos que na estatística não conta. A gente fala muito de Luciano, dos gols que ele acaba entregando, do apelo e do amor que o torcedor tem por ele, mas nesse momento de recomposição, a presença do Luciano faz com que a ausência do Calleri, nesse modelo de jogo com 3 zagueiros e um atacante um pouco mais móvel na frente, tire o Calleri da ideia inicial de jogo. Então, eu aposto num esquema com 3 zagueiros, com o Luciano no banco e o Calleri entre os titulares, mas se o Zubeldia mantiver a ideia com os 3 zagueiros, mas tirar o Marcos Antônio como segundo volante e optar por recuar o Oscar, tendo o Luciano um pouco mais avançado, o André Silva começa o jogo. Então já temos um outro ponto aí, inclusive, né? Porque são muitas possibilidades para esse São Paulo no jogo de hoje. E é curioso, né? Porque a gente vai falando do Alisson, como o Luiz lembrou, um jogador que está na lista larga do Dorival Júnior, inclusive porque trabalharam juntos no São Paulo, né? Recentemente. A virada de chave do São Paulo foi a mudança de posição do Alisson, né? Que foi o Dorival. Antes do Dorival, ele nunca tinha jogado de volante, né? Foi o Dorival que botou ele nesse posicionamento. Ele era atacante, o Alisson, né? Atacante de beirada. Jogava pelas pontas e tal, né? Geralmente mais pela característica de meia, né? Mas jogava no ataque. Aí é curioso, né? Porque ele vem do ataque um pouquinho mais para meia ali. De primeiro volante. Aí tá recuando, amigo. Se tivesse uns 10 centímetros a mais, já dava para jogar de zagueiro. O Zé Rafael fez esse movimento com o Luxemburgo, né? No Bahia ele era um atacante, às vezes um ponto aberto, virou meia e com o Luxemburgo virou um volante. Mas um primeiro eu não contava em ver o Alisson ocupando essa posição no campo. O Luiz traz pra gente, né? Sobre o André jogar no lugar do Calleri. Não duvido, né? Obviamente, né? Mas eu ia ficar muito surpreso, porque o Luiz Zubeldia tem que ter muita coragem para tirar o Calleri, né? O Calleri, querendo ou não, independente da fase, não tem muita moral com a torcida, é um cara, assim, gabaritado, né? Um cara muito mais conhecido que o André Silva, seria, assim, deixar claro, né? Explanado, ó, o Calleri não tá tão bem assim, independente
do esquema. Eu ia ficar muito surpreso, mas ia dizer muito, principalmente do próprio Calleri no momento. E sobre as peças, Veloso, só para finalizar, o São Paulo não tem grandes desfalques, né? Os jogadores que estão fora naquele processo de recuperação de lesão, de transição, é o Juan Tressoldo, zagueiro, que chegou a fazer algumas partidas como titular, mas acabou se machucando. O Rodriguinho, que é um meia que foi revelado pelo São Paulo ainda com o Rogério Ceni, teve uns altos e baixos entre o profissional e o time sub-20, também está nesse processo de transição. E o Luiz Gustavo, que desses é o único que terminou a última temporada entre os titulares, até por conta das lesões do Alisson e do Pablo Maia, também está no processo de transição. Então, esses três estão descartados para o jogo de hoje, mas não para o restante do Paulista em caso de classificação. É porque tem uma semifinal e uma possível final ainda aí, caso o São Paulo vá avançando. Já que a gente está falando do Alisson, ele está de volta e falou sobre esse retorno ao São Paulo. Em primeiro lugar, muito feliz, né, de ter retornado aos trabalhos, né. Precisava dessa pausa ali, né, para cuidar um pouco ali da lesão que eu tive tão séria no ano passado, mas muito feliz novamente. A respeito do trabalho, na semana muito proveitosa, onde a gente, né, pôde corrigir alguns detalhes, algo que a gente necessitava, né, de trabalhar. Então, tenho certeza que foi uma semana onde a gente aproveitou muito, treinamos bastante, para que a gente possa chegar preparado no jogo final de semana. Cara, a gente conhece bem, né, a equipe deles, né, a equipe muito forte, né, uma equipe que no ano passado, né, nos complicou ali no mata-mata. Então, temos a oportunidade agora de voltar, né, a jogar contra eles novamente, fazer uma grande partida, sabendo, né, das dificuldades que vamos tentar, mas tenho certeza que a gente vai estar preparado para que a gente possa chegar lá e conquistar nosso objetivo, que é a semifinal. E bom lembrar, o Conrado falou aqui na nossa abertura, né, que os outros 3 gigantes do futebol paulista já passaram para a semifinal. Falta o São Paulo agora carimbar essa vaga na semifinal. Só que o adversário também tem suas qualidades, porque não à toa o Novo Horizontino nos últimos anos bateu ali na trave, e literalmente na trave, para vir para a Série A. O Novo Horizontino ficou em quinto nos 2 últimos campeonatos brasileiros de Série B. Então, por um ponto, né, nas duas. Exatamente. E perdendo a vaga na reta final. Exatamente, ficou dentro do G4 ali por muito tempo, acabou não subindo. Essa mudança de 3 zagueiros tem 2 explicações, né, que eu acho que podem levar o Zubeldia a fazer isso. Além de, claro, né, do que ele acha para o jogo. Uma é que o Novo Horizontino joga com 3 zagueiros, né, também joga num 3-5-2, desde da temporada passada na Série B. E tem muitos técnicos que gostam de falar, espelhar o time adversário, né? Jogar também com 3 zagueiros, enfim, de forma parecida. E a outra, que para mim é a principal, ele está muito pressionado, né? Desde a reta final do ano passado, mas esse ano principalmente,